Olá, boa noite. Boa noite a todos daqui do Facebook, do Instagram. Estamos iniciando mais uma live hoje para falar sobre o pertencimento e as suas consequências quando não incluídos, né? Boa noite a todos. Vamos aguardar um momento, as pessoas entrarem. Hoje é uma noite maravilhosa, está um tempo maravilhoso aqui em Salto do Pirapora, toda a região de Sorocaba e região, né? Outras cidades. Então, é muito importante hoje nós vibrarmos nessa luz, neste amor, nesta energia do pertencimento. E quem não gosta de pertencer, né? Todos nós gostamos de pertencer. E é isso nato dentro de nós. Isso já vem, né? Todos os seres humanos, todas as pessoas, têm a necessidade de pertencer. Na alma nós temos essa necessidade. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Gratidão por estar conosco, né? Nesta noite deliciosa, bom calor, né? Gratidão a todos que estão entrando, aos que irão ver essa live depois também. É muito importante. É muito importante quando nós olhamos para nós e verificamos aonde nós não pertencemos. Deixa o pessoal entrar, aí já inicia falando de pertencimento hoje. Quais são as ordens do amor, né? Ou as leis sistêmicas, né? Elas são 3. E aí a gente vai discorrer sobre uma hoje. Gratidão, gente, pela presença, pela participação, pelas perguntas que irão surgir, né? Pode fazer várias perguntas, eu adoro as perguntas de vocês. Fazer grandes questionamentos é muito importante, né? Que bom! Mais uma quinta-feira. Boa noite a todos. Olha quem está entrando aí. Quais são as ordens do amor, né? São 3 as leis sistêmicas. Pertencimento, o equilíbrio, que é o dar e tomar, e a hierarquia. Eu entendo que o pertencimento de todas é o que mais sobressai. É realmente o que mais sobressai. Quando a gente fala em pertencer, muitas pessoas não entendem o porquê os seus desafios internos, inclusive a questão de doenças, dores para o corpo todo, né? Sobre a falta que tem e o sentimento de não pertencer. Quantas pessoas nós entendemos aqui que a primeira fala é: eu sinto um vazio no meu coração. Mas eu fui muito amada pelo meu pai, muito amada pela minha mãe, né? Amada pelos tios, tias. Mas no meu coração eu sinto como não pertencer a esta família.
como não fazer parte dessa família. E as falas dentro do sistema familiar são muito importantes de nós observarmos. Quando isto ocorre, eu simplesmente pergunto: quais são as falas que você teve quando criança? Em que sentido? No sentido de quê? Ah, você foi pego na lata do lixo. É muito forte essa expressão, mas várias a gente ouve. Ah, você não pertence a essa família. Ah, você foi encontrada lá no hospital. Nós encontramos você pelo caminho. Então, essa criança nunca vai saber se isso é real ou é brincadeira. Que, no meu ponto de vista, são brincadeiras de mau gosto e que essa criança leva pelo resto da vida vários pontos de interrogação. Será que realmente eu pertenço? Será que realmente eu faço parte? Quem é meu pai realmente? Quem é minha mãe realmente? Então, são questionamentos que eles vêm trazendo para o corpo traumas fortíssimos dentro desse sistema familiar. E essa criança leva para o mundo, né? Pertencer. Quem realmente pertence a esse sistema familiar? Os filhos pertencem. Os tios, os avós, né? Os bisavós, os tataravós. Nós temos mais de 4.000 pessoas atrás de nós. Se nós contarmos exatamente, segundo as estatísticas, nós temos 1.096 pessoas atrás de nós. Eu entendo e compreendo, como já disse em várias lives para vocês, que nós temos muito mais. E eu posso afirmar para vocês que nós temos mais ou menos 4.000 pessoas para mais atrás de nós. E essas confirmações eu consegui acessar com mais propriedade depois de uma viagem para o Egito, que eu já comentei com vocês também. Deixa eu só cumprimentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui presente, né? Como a Ana Paula e todos que estão entrando aí. Gratidão ao pessoal do Instagram também, que nos acompanham e fazem seus questionamentos, que é muito importante para todos nós. E, se possível, deixe o seu comentário, dá um like aí, que aí o canal do YouTube vai entender e compreender que ela é relevante e vai entregar para mais pessoas. Boa noite, Alcina. Oh, que delícia, está em Portugal agora. Que bom, né? Seja bem-vinda. Boa noite, direto de Portugal. Olha que maravilha. Então, como eu estava falando para vocês, todos nós temos esse sentimento de pertencer e a necessidade de pertencimento. Quando isto não ocorre, como eu disse logo no início da live para vocês, principalmente as falas dos pais, né? De que você foi encontrada na lata do lixo, você foi pega no hospital, enfim, determinadas falas que não são funcionais
mas que as crianças tomam ao pé da letra e levam para a vida todas essas incertezas, né? Dentro das rodas do amor, até a Sophie Helle, esposa de Bert, em algum momento pediu, com autorização dele, ela determinou, né, que as ordens do amor poderiam ser as ordens da vida, as leis da vida. E eu achei fantástico isto, porque as ordens do amor, pertencimento, equilíbrio, que é o dar e tomar, né? E a hierarquia, eles falam conosco o dia todo, o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto é que hoje as constelações estão dentro do judiciário, das constelações empresariais, as constelações dentro das escolas. Então, a importância do pertencer. E quem realmente faz parte? Eu trouxe para vocês alguns pontos importantes. Pertence ao sistema. Os filhos, portanto, nós mesmos, os nossos irmãos, as irmãs, não somente os que vieram, mas também os que nasceram mortos, ou os natimortos. Quem pertence a esse sistema? Os abortados. Aborto provocado, aborto espontâneo, todos eles pertencem ao sistema familiar. Eu não sei exatamente se existiu algum aborto dentro dessa família. A minha mãe ainda hoje disse que foi muito difícil para nascer e fiz sofrer muito. Então, você percebe, né, Alcina, sem maldade nenhuma, essa mamãe faz uma certa cobrança. Percebeu? Que nessa fala tem uma certa cobrança. E esse é o momento de a gente olhar para tudo isso e dizer assim: sinto muito. Só sinto muito. Porque na alma ela escolheu também passar por esse desafio, como você também escolheu para passar por esse desafio. Se eu contar a minha história, eu já relatei algumas vezes, para eu nascer, eu não chorava. Então, com o cordão enrolado no pescoço. Eu já ouvi que eu fui a pessoa que, de muita luz, provavelmente, porque dificilmente uma criança que vem com o cordão enrolado assim sobrevive. E eu consegui sobreviver de uma forma interessante, porque de primeiro eles batiam nas crianças pequenininhas, né, ao nascer, para que pudesse chorar quando não chorava. E o meu foi diferente. A parteira era uma italiana, cujo certidão, né, toda a documentação dela, o diploma dela, não foi reconhecido no Brasil. Ela teve que fazer tudo de novo. E a única forma que ela encontrou foi de me colocar numa água morna e numa torneira de água gelada. E naquele momento, o serzinho aqui chorou. Segundo os comentários, ela levantou a mão para o céu e agradeceu a Deus por ter salvo uma vida. Então, é uma história que eu trago para você, já que você fez essa colocação, em dizer o quanto é importante aquilo que nós ouvimos quando criança, né?
e que levamos para uma vida toda. E inclusos também nesse sistema familiar, não só os abortados, os natimortos, os abortos provocados ou espontâneos, né? E muitas pessoas podem ficar até bravas. Mas dentro desse sistema familiar, os filhos concebidos fora do casamento também fazem parte desse sistema familiar. E muitas pessoas querem excluí-los. Isso não é possível. Desculpa. Um outro ponto importante é nós analisarmos que muitas vezes no sistema familiar existiu um suicídio, um assassinato. Quando existe um assassinato, o assassino, a partir daquele momento, faz parte desse sistema. Ele faz parte deste sistema. Então as pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Nós temos relatos importantíssimos de mães que entenderam e compreenderam na alma que o destino do seu filho era um destino difícil e ela chegou até o presídio e com muito amor ela cumprimentou o assassino do seu filho. Naquele momento, ela entregou a ele toda a responsabilidade que pertencia a ele e ela ficou leve. E o sistema familiar teve paz. O sistema familiar teve paz. Então, nós temos que olhar para toda esta questão pertencimento. Quem faz parte também, né, além dos nossos pais biológicos, fazem parte também os parceiros anteriores dos pais, fazem parte. Quando a gente coloca que os parceiros anteriores também fazem parte, algumas pessoas não querem entender e compreender isso. Há uma crítica muito grande ao ex-esposo, à ex-esposa e mesmo aos filhos do primeiro, do segundo casamento. Todos eles devem ser incluídos. Todos devem ser incluídos. Quando não existe a inclusão, alguém desse sistema, em algum momento, pode ter alguma disfunção, apresentar sintomas depressivos, sintomas sérios, que quando olhado e incluído todos dentro do sistema, todos esses sintomas se cessam. No livro do Dr. Renato Beltrati, ele traz uma informação que é muito bonita, até eu trouxe aqui para vocês, tá? Ele diz o seguinte no seu livro, Adoção. Como alcançar o sucesso numa adoção? Que quem ajuda, o ajudante, somente conseguirá ajudar a criança adotada e os pais adotivos se olhar com amor
para os pais biológicos, sem críticas e sem julgamentos. Quando você trabalha com a questão adoção, também é importante você olhar para todos que fazem parte desse sistema, que iniciam a fazer parte desse sistema. Bert Helly, no seu livro, um livro maravilhoso, por sinal, tá? Olhando para a alma da criança, ele diz o seguinte, que a adoção é praticamente considerada como aborto. Olha como é importante nós termos todos os conhecimentos. E ele só tem sucesso quando os pais biológicos passam a pertencer, a fazer parte, com amor, do sistema do adotado. Então, não podemos excluir nada, absolutamente nada, e ninguém. A importância, por exemplo, no caso de uma separação, né? Muitas vezes existe a queixa de que, nossa, fulano não vem ver o filho. Só um instantinho que a internet está caindo aqui, como normalmente ocorre, né? Enquanto isso, eu dou uma olhadinha aqui no pessoal que está chegando. Tá? Só um instantinho. É interessante acostumando já com essas quedas de internet, com essas situações todas. E é leve quando eu falo isso para vocês, quando a gente traz, né, essas informações. Então, como eu estava dizendo, caso, por exemplo, de uma separação, porque nós temos muito as queixas, né, de que o pai dessa criança não vem vê-la e que fazer o filho é fácil e deixar para a mãe criar e educar e alimentar. Que pensa que filho é só para pôr no mundo, mas não cuidar. Então, tem várias falas de julgamento que é referente a esse homem, e muitas vezes referente, inclusive, à mãe, quando este pai fica com a guarda do filho e faz esses julgamentos. E um grande questionamento que Bert Hellinger sempre fez foi esse. Para as mulheres, como é este homem no seu coração? Como é este homem no seu coração? A forma com que você o vê é a forma com que ele vai tratar, infelizmente, os filhos, não é? Eu gostaria até de trazer um texto para vocês, pequeno, onde, em uma constelação, ele simplesmente olhou para a mulher e perguntou a ela: como você olha para o seu ex-marido? E ela respondeu: eu não posso olhar para ele com bons olhos para quem me agrediu. E ele disse tranquilamente: mas essa agressão não é sua, é dele. Deixe com ele o que é dele, porque seu filho não tem nada a ver com isso. E quando na alma você tem este olhar, ele tranquilamente vai voltar para o filho.
Passado um ano, encontrou com essa senhora novamente e perguntou: como está? E ela falou: os filhos estão passeando com o pai. Então, aí eu volto a dizer para vocês: nós, filhos, somos pequenos em toda a relação, e as críticas e julgamento que nós fazemos ao nosso sistema familiar, aos nossos ex-companheiros, ex-companheiras, os nossos filhos repetem algum padrão disfuncional para na alma dizer para nós: olhe por mim, vamos pelo amor, vamos fazer diferente, vamos seguir de uma forma diferente, né? O pertencimento não é só uma questão familiar, de um sistema familiar. Na alma também nós queremos pertencer ao sistema da escola, ao sistema que nós trabalhamos, ao sistema dos nossos, ao grupo de amizade. Então, é de nós, seres humanos, a necessidade do pertencer. Tá? Quem mais pertence a esse sistema familiar? Os paralelos. E quem são os paralelos? Desculpa. Os paralelos são os tios, seus namorados, namoradas, as tias. Então, toda essa linhagem tem que ser incluída. Nós tivemos uma constelação onde o desafio foi encontrado na namorada do tio. Quando ela foi incluída, tudo se fez paz e a situação foi resolvida. Deixa eu só ver os comentários, que eu amo os comentários da Alcide. De todos, né? Olha o que ela diz aqui. Eu costumo dizer aos meus filhos: é vosso pai. Pode não ter feito as melhores escolhas, mas todos nós erramos. Olha que fala interessante, bonita, né? E se nós colocássemos, Alcine, ele é o pai perfeito. O que ocorreu entre eu e ele não deu certo. Mas ele é o pai perfeito para vocês. Vocês escolheram ser 50% esse homem e 50% eu, sua mãe. E ele é o pai perfeito. Ele é o pai perfeito para vocês. Simplesmente isso. Eu acho que ninguém errou. A situação foi como foi. Os acontecimentos foram da forma com que teriam que ser. Realmente, vocês fizeram escolhas, né?
Você escolheu esse homem e ele escolheu essa grande mulher. E vocês dois deram a permissão para esses filhos virem a este plano Terra. E eles escolheram ser filhos de vocês. Por isso que eu não aceito quando eu ouço, eu não pedi para vir. Sim, todos nós imploramos de alguma forma para estar neste plano Terra. E principalmente neste momento, né? E as crianças, agora não são nem mais cristais consideradas, as crianças que estão vindo de 2019 para cá, são seres estelares. Uma grande visão, grandes entendimentos, grandes compreensões. E essas crianças escolheram vir, né? Eu entendo que ninguém errou, foi como foi. Quando nós dizemos assim, no nosso coração, foi como foi, tudo se resolve. Só um instantinho, gente, que está caindo novamente, mas... Única, né? Vocês percebem como é bonito tudo isso? Voltou. É linda, a gente trabalha com ela assim com leveza, né? Outros pontos a ser destacado hoje, na questão do pertencimento, é quando nós excluímos, né? Vocês já ouviram falar? Aquele seu tio não se abre a boca para falar nele. Ele era um alcoólatra, e isso, então, dão várias definições, situações que são colocadas, principalmente na questão dos drogados. Há uma exclusão, porque no nosso sistema familiar, nós não tínhamos nada disso, porque ele veio, e aí vem a famosa frase: esse é uma ovelha negra da família. Esse veio para manchar, sujar o nome, enfim. Então, são um rosário de coisas, de palavras disfuncionais que são usadas. Se a gente olhar para esse sistema familiar, esse ser maravilhoso, o que ele está na alma reproduzindo? Quem desse sistema familiar foi excluído para que na alma ele venha mostrar algo para nós? O que aconteceu dentro desse sistema familiar para que dores, sofrimentos, alguém venha mostrar? Esta semana eu tive contato com uma grande consteladora, através das suas redes sociais, em que ela trabalha com autismo. E também tem um filho autista, né? E aquilo que eu vinha colocando para várias pessoas, a questão do autismo tem que olhar para o sistema familiar. A questão do autismo necessário se faz olhar para o sistema familiar. E ela diz exatamente isso. Esse ser de luz veio a esse sistema familiar para curar o sistema familiar. Para curar o sistema familiar. Quando você observa que houve muitas exclusões, agora está na inclusão,
até. Quando você olha para o síndrome de Down, e hoje, com uma bênção, né? Estão todos sendo acolhidos, inclusive casando, constituindo uma família maravilhosa. O que esses seres de luz vieram fazer? Curar o sistema familiar. Então, quando você olha, inclui tudo e todos, quando você inclui tudo e todos da forma com que são, o sistema familiar fica em paz. Você fica em paz. As coisas começam a fluir financeiramente, relacionamentos, a questão da saúde. No seu livro, A Adoção, o doutor Renato Beltrati traz para nós uma informação no livro dele, de um trabalho dentro do consultório, onde uma senhora apresentava situações como câncer e já estava quase com metástases. Foi feita uma constelação e foi entendido que ela foi adotada. E quando houve a inclusão de tudo, meses depois, foi fazer exames e apresentou uma regressão muito grande da doença, quase a nível de cura. Então, a importância da inclusão, a importância de nós olharmos para o nosso sistema familiar. Eu costumo dizer que olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, não é fácil. Mas você não pode fazer de forma nenhuma este movimento que é muito superficial, esse passar a mão, deixa aí, eu não quero mexer nisso. Eu não preciso mexer. Por que fazer isso? Por que mexer nessas situações? Por que tocar nessa ferida? Meus amores, se nós não curarmos as feridas de dentro para fora, elas vão se avolumando cada vez mais. Elas vão tornando uma avalanche e as consequências são desastrosas, né? As consequências são desastrosas. Quando você ouve de um filho, mas eu não tenho como perdoar meu pai. O filho não tem que perdoar nada, esse pai. Esse filho só tem que reconhecer a grandiosidade desse. Mas por que ele foi me reconhecer só depois de 30 anos? Por que ele duvidou que eu era seu filho? Quanto esta pessoa traz do seu sistema familiar? Quantas traições, né? Quantos desafios, quantas exclusões houve dentro desse sistema para que ele esteja ou fez algum movimento de não reconhecimento, de dúvidas, de prováveis traições. Então, é seríssimo. Vamos sair da crítica do julgamento, principalmente dos julgamentos, porque nós não temos conhecimento do que ocorreu dentro desse sistema familiar, do que realmente ocorreu.
Outra questão que nós excluímos é a questão do álcool. Os alcoólatras são pessoas muitas vezes indesejáveis dentro desse sistema familiar. Mas eles são importantes. Eles estão cumprindo um papel dentro do sistema fantástico. Eu trabalho com casais que são homossexuais. Têm uma vida maravilhosa. Têm um ótimo relacionamento. O quanto foi excluído do sistema familiar. E aqui, a eles só cabe agradecer. E foi num movimento de gratidão que muitos conseguiram levar a vida à frente, ter ótimos relacionamentos, ter uma profissão maravilhosa, sair do medo, sair do medo, né? E tudo foi uma exclusão dentro de um sistema familiar. Meire, mas o que ocorre com o pai de fulano que não o aceita? Né? Olhe para ele e diga com amor: eu sou 50% você. E na minha alma eu te amo. Eu sou 50% você. E na minha alma eu te amo. Né? E aí você consegue trabalhar, e muito bem, e ter uma vida tranquila, e deixar com as pessoas que querem essa exclusão, e com a cabeça meio durinha, né? Não aceitam a questão sistêmica, infelizmente. O entendimento vai ocorrer através da dor. Porque no corpo algo vai mostrar que precisa ser olhado mais tarde e acolhido todas as partes que foram excluídas. É por esse motivo que o tema da live é o pertencimento às suas consequências a nível social. E como eu estava dizendo logo no início, que muito bem pontuou aqui a Alcina, papai e mamãe, se for possível, não vamos brincar com coisas tão sérias e falar para as nossas crianças frases, palavras que eles levam para a vida toda, com N pontos de interrogação, com N cobranças internas, com dores profundas internas. Complementando a fala de uma colocação anterior da Alcina, foi interessante nós trabalharmos aqui com uma jovem em que simplesmente foi dito a ela: quando você nasceu, você veio para acabar com o meu casamento. Ela não veio para acabar com o casamento de ninguém. Esse casamento já não tinha mais
como prosseguir. Se fosse olhado de uma forma diferente, ela veio para pôr luz nesse casamento. Ela veio no momento para dizer: esta união valeu a pena. Este amor valeu a pena. Eu sou fruto de um grande amor. Mas muitas vezes, pelo coração ferido, por motivos que não vai ao caso, né? São N os motivos, algumas palavras indesejáveis, inoportunas podem ocorrer. Que todos nós possamos, na alma, no nosso coração, entender e compreender que o que ocorreu com papai e mamãe não nos importa. É deles. Que todos nós pertencemos. Que todos nós fazemos parte do nosso sistema familiar. E ao acolher no nosso coração todo o nosso sistema familiar, nós temos a chance, nós temos a oportunidade de fazer totalmente diferente, de agradecer, de ser próspero, ser abundante, ser feliz, ter ótimos relacionamentos, uma saúde plena, porque nós acolhemos. Né? Eu gostaria de saber se tem perguntas no Instagram, né? Tem algum questionamento? Não? Está todo mundo quietinho? Que bênção, né? Que bênção. Deixa eu ver aqui no Facebook. Né? Que legal. Foi como foi. Também é muito importante, sabe, Alcide? Foi como foi. Você e seu ex-marido são os grandes, né? E é melhor separados do que juntos quando esse relacionamento já se findou. E fazer diferente nos próximos relacionamentos. E os filhos, com muito amor, honrar o papai e a mamãe da forma como são. E essa fala sua, de eles respeitarem, inclusive, o papai, é muito importante. Porque só pela mão da mãe o filho vai ao pai. Né? Só pela mão da mãe o filho vai ao pai. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a vocês pela participação, pelo esse carinho, por estar conosco a cada 15 dias nas nossas lives, cada live com um tema, né? E me veio também aqui, como você está em Portugal, nós tivemos trabalhando aqui, Alcine, uma questão que foi muito linda, de uma pessoa que retornou a Portugal e foi rever os locais que o papai nasceu, que a mamãe nasceu, onde estão todos os parentes. E nesse momento, houve uma inclusão de todo o sistema familiar.
houve uma inclusão de todas as pessoas. E a transformação que ocorreu foi maravilhosa. Eu posso também dizer a vocês que quando eu fui para o Pantanal e quando eu fui visitar uma aldeia indígena, foi naquele momento que eu trouxe a minha bisavó. Eu me apossei de toda aquela energia, de toda aquela força para seguir a vida. A importância de nós incluirmos tudo. Nós temos aqui uma querida. Eu que agradeço, Sueli, de coração, a todos vocês que estão nessa live por essa oportunidade, né? E é sempre um aprendizado. O objetivo realmente é de contribuição. O objetivo é trazer cada vez mais conhecimento, experiência, exemplos de vida, que falam muito mais, às vezes, do que qualquer livro. Tá bom? Beijos na alma, uma linda noite a vocês, um ótimo descanso. Terça-feira que vem nós teremos envio de reiki. A todos que estão aqui, né? Amanhã nós teremos o nosso workshop de constelação familiar. Nós vamos trabalhar a questão pai e toda a questão deste sistema familiar, inclusive os sintomas. Quando ela será praticamente uma sequência dessa live hoje. Quando nós não aceitamos o nosso pai no nosso coração, o que pode ocorrer? Então, convido a todos vocês para amanhã no nosso workshop, que será maravilhoso, tá bom? Beijos na alma, fiquem com Deus, gratidão a todos.